Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar dos técnicos que o Coritiba está especulando. Tem negociação de jogador sendo concluída, tem jogador do Coritiba interessando no mercado. Falar um pouquinho também da Série A do Campeonato Brasileiro, como que tá. Interessa pra gente agora dar uma olhada nos times que vão cair, nos times que vão ficar. Mas tem bastante assunto para hoje. Para começar, vamos já começar sobre os técnicos. Primeiro, ainda entendendo o que aconteceu com o Mozart, né? O Mozart na sexta-feira ele pegou todo mundo de surpresa a saída dele. E agora, com o passar do tempo, a gente começa a ter as informações mais concretas. E a primeira informação que eu vou passar aqui, Rogério Scarione publicou, a questão salarial foi o que pegou, essa informação já estava ali circulando na própria sexta-feira, mas hoje a gente começa a ter acesso aos valores. Né? O Mozart ganhava aproximadamente 150 mil por mês no Curitiba, um salário ali padrão Série B, pediu 500 mil para renovar, o Coxa ofereceu 125 mil a menos, 375, e o Mozart não aceitou. 500 mil não é um salário assim absurdo para a Série A. É óbvio que é um ótimo salário, são valores assim muito altos, mas no padrão Série A não é algo tão, tão absurdo assim, que a gente vai ver depois até técnicos que pedem mais do que isso. Acredito que o Curitiba tem ali o teto, está sendo bem rígido com isso, e também não viu no Mozart, aí é uma opinião pessoal minha, se eu for pagar 500 mil para alguém, talvez não seja você o escolhido, Mozart. Então, eu acho que talvez essa tenha sido a linha de raciocínio do Coritiba. Porque ou o Coritiba vai gastar mais, esses 500 mil ou mais, contratando um treinador, ou vai contratar um treinador abaixo. Aí talvez é que o Mozart também não aceitou reduzir, né? Acho que chegaram num impasse que as duas partes não tinha nenhuma das duas tinha como recuar muito. Mas é isso, o Coritiba ou vai gastar mais para trazer um nome mais consagrado, ou vai trazer uma aposta, um técnico ali do mercado mais baixo que brigue para lutar contra o rebaixamento geralmente, que é o que a gente vai ver agora, inclusive. É, Vamos falar agora dos nomes que o Coritiba está especulando. Vamos ao primeiro deles. Vamos abrir aqui. Roger Machado. Informação do blog da Nádia. Já tem várias outras fontes também, mas aqui eu peguei com a informação da Nádia. O Coritiba foi atrás do Roger. Roger teve como último trabalho no Inter. E é o técnico aquele que eu citei como exemplo que vai pedir muito. A informação que a gente tem é que o Roger, só ele seria 800 mil reais por mês, mais comissão técnica chegaria ali perto da casa do 1 milhão de reais por mês gasto com comissão técnica. Além dos valores, tem um problema que está aqui na matéria também. O treinador não abria mão de vir com o clube com 4 profissionais que trabalham com ele. O Coritiba tem ali uma comissão fixa, o Mozart saiu junto com o auxiliar dele, mas o resto da comissão ficou. E o Roger viria trazendo 4 profissionais junto com ele. Então, ali, analisando a questão do valor e analisando essa questão dos profissionais, eu já descarto o Roger. Tá? Depois eu vou fazer analisar todos os nomes que estão sendo citados, nenhum me agrada, nenhum assim. Dentre esses que não me agradam, o Roger seja talvez aquele que eu menos resistência. E ainda assim não me atrai, não é alguém que eu gostaria de ver treinando no Coritiba, e é muito caro. E pelo valor ali, eu acho que essa negociação não vai voltar a esquentar. Assim, é muito distante o que ele pede e o que o Coritiba está disposto a pagar. Aí vamos ao próximo, vamos ver quem que eu selecionei como próximo nome. Essa informação surgiu agora, nas últimas horas, assim, surgiu o nome do Pedro Caixinha. Pedro Caixinha aqui no Brasil treinou o Santos, né? Primeiro treinou o Bragantino, Santos, mas também é um nome que eu acho que já dá pra gente, não precisa nem analisar muito, porque aqui na própria matéria já diz que ele já está encaminhado
com outro time, que é o Juárez do México. Então, também não me agrada. Ali no Bragantino teve um trabalho razoável, mas é um cenário muito diferente você treinar um Bragantino, treinar um Mirassol, treinar algumas equipes com essas características. Assim, são equipes que você joga para 3.000, 4.000 pessoas. A cidade não gira em torno disso, é uma torcida pequena, você consegue ter tua vida normal na cidade, você não sofre uma pressão. Então são ambientes assim muito controlados para o treinador trabalhar, né? Aqui no Curitiba todo mundo conhece, a gente sabe como funciona a realidade do Coxa. O Moser, que era um técnico, um jogador formado na base do Curitiba, já tinha trabalhado na comissão técnica aqui da cidade. Ele era xingado aqui, é, ele sofria pressão no estádio, era muita crítica. Então, imagine alguém de fora. Se um técnico aqui já ambientado com o clube sofria pressão, imagina alguém de fora. Então, esses treinadores que dão muito certo em clubes como esse que eu citei, Bragantino, Mirassol, eu tenho muita desconfiança com o trabalho que eles poderiam fazer numa equipe com torcida, com pressão, que eles teriam um trabalho contestado. Então aqui já passamos pelo Roger, pelo Caixinha, esses dois é praticamente impossível assim, e vamos ao próximo nome. Aqui tem a matéria, aqui eu tenho três, o Roger, o Renato Paiva e o Seabra aqui na foto, mas é a matéria do 12 Esportes, mas eu vou citar aqui o Renato Paiva. É um nome que surgiu faz poucas horas, não tinha aparecido ainda, e dos nomes que apareceram é o que mais me desagrada. Assim. Eu vou até abrir aqui, vou abrir o SofaScore. Aqui está com o Carpinha aberto, mas eu vou abrir no Renato Paiva. Renato Paiva, treinador. Vamos dar uma passada pela carreira dele. A carreira dele que a gente mais conhece é aqui no Bahia, né? Quando o primeiro trabalho dele no Brasil. Depois ele vai para o Toluca, volta para o Botafogo e o último trabalho no Fortaleza. Então agora eu vou contextualizar o porquê esse nome do Renato Paiva não me agrada. Vamos passar primeiro pelo trabalho dele no Bahia. Foi em 2023. Ele ficou 49 jogos no Bahia, bastante tempo até, bastante jogos, 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. 49% de aproveitamento. Aí é acompanhar o que o Bahia jogava, mas é também ver, eu gosto muito de ver o que as torcidas acham dos profissionais que passam pelos clubes, né? Jogador, técnico. E assim, a rejeição do Renato Paiva com a torcida do Bahia é um negócio impressionante. É muito grande, assim. Então isso mostra um pouco o que ele pode entregar. É óbvio que o treinador pode ter ali um trabalho que não foi tão bom em determinado lugar, ou a torcida, ou o trabalho não ser tão ruim, mas não cai nas graças da torcida. Mas aí nós vamos para os trabalhos seguintes dele. Deixa eu botar na ordem correta aqui. Depois ele passou pelo México, ele foi pelo México, né? Foi isso, pelo Toluca. Depois ele vai para o Botafogo, é a passagem mais famosa dele, né? Aqui eu já peguei a notícia da demissão dele. Ele treinou o Botafogo no Mundial de Clubes, teve aquela vitória muito expressiva sobre o PSG. O Botafogo fez uma grande atuação dentro das limitações que um clube brasileiro tem diante de uma equipe que tinha acabado de ganhar a Champions League, e não era simplesmente vencido a Champions League, era vencido a Champions League goleando a Inter de Milão na final, se não me engano foi 5-0, né? Assim, passando por cima. Então era muito forte, ele conseguiu armar ali um esquema totalmente fechado, achou um gol com o Igor Jesus, no resto do jogo recuou, fechou as linhas ali e foi pressionado. O John teve uma atuação muito boa, fez defesas, mas conseguiu uma vitória muito boa contra o PSG. O que pegou para ele ser demitido foi que o Botafogo se classificou no Mundial de Clubes, passou para as oitavas de final e jogou contra o Palmeiras. E aí contra o Palmeiras, eu acho que esqueceram de avisar o Renato Paiva que não era mais o PSG, era o Palmeiras. Era um time que são elencos equivalentes. E ele adotou uma postura muito defensiva também. O Botafogo perdeu de 1-0,
E depois do jogo, aqui tá aqui, até aqui na notícia, 48 horas depois da eliminação, o John Textor demitiu o Renato Paiva justamente pela postura. Só por resultados ele até poderia continuar, mas o John Textor prega que existe o estilo de jogar do Botafogo que ele quer implementar no clube, e o Renato Paiva, ao colocar o Botafogo jogando daquela maneira contra o Palmeiras, cavou a própria cova. Né? Ele teve a frase também dele antes do jogo do PSG que como que é a frase mesmo? É, no cemitério do futebol tem muitos favoritos, alguma coisa assim, uma frase até legal, mas que acabou ficando melhor ainda já que ele ganhou do PSG, mas o trabalho assim não é legal. Então a gente já passou por Bahia, que a torcida não vai com a cara dele. É, Botafogo, que ele foi demitido depois do Mundial de Clubes, ali, 2 dias depois, pela postura, e aí ele vai para o Fortaleza. Fortaleza demite Renato Paiva, notícia de 2 de setembro. Vamos ver, ele chegou para substituir o Vojvoda, que tinha passado muito tempo no Fortaleza. No Fortaleza ele ficou apenas 10 jogos com uma vitória, 20% de aproveitamento. Fortaleza, quando ele saiu, estava no Z4, continua no Z4, mas está tentando a reação que a gente vai ver daqui a pouco. Trouxe o Palermo, mas assim um desempenho muito fraco no Fortaleza. Então o recorte que a gente tem do Renato Paiva é um recorte ruim, um trabalho ruim no Bahia, um trabalho ruim no Botafogo e um trabalho péssimo no Fortaleza. O que credencia ele a ser o treinador do Coritiba? Eu não vejo nada assim. Existem algumas diretorias, alguns clubes que têm uma predileção por simplesmente o cara ser estrangeiro, ou, ou falar espanhol ou falar português. Isso aí já é um critério para você contratar alguns profissionais. Né? Eu espero que não seja esse o critério da SAF do Curitiba. É, Ali em 2023, esse critério ser português já pesou na contratação do Antônio Oliveira, né? Que não tinha motivo nenhum para ser contratado na época. Mas não vamos voltar tanto no tempo assim. Então, dos 3 nomes até agora, Roger Machado, o segundo nome que eu falei, quem que foi? Foi o Caixinha e Renato Paiva. Não gosto nenhum dos 3, como eu falei, o Roger Machado consegue ser o que mais me agrada, mas vão deixando aí nos comentários também quem que vocês preferem, nomes que vocês sugerem. Próximo nome, Fernando Seabra. Vou abrir aqui a carreira dele antes da gente ver a notícia. Vamos lá, Fernando Seabra. Fernando Seabra, técnico, vamos ver os clubes que ele passou. Cruzeiro profissional, ele tem uma passagem bem curta ali, daí ele volta para o Bragantino Sub-20, aí volta para o Cruzeiro profissional e estava no Bragantino. Vamos ver a notícia da demissão do Fernando Seabra. Estava no clube há um ano, deixa a equipe. Ele foi demitido faz bem pouco tempo, um mês e pouquinho atrás. Vamos ver os números do Fernando Seabra. Onde que estão? O Fernando Seabra chegou ao Bragantino em 31 de outubro de 24 com a missão de livrar o time do rebaixamento e conseguiu. Que bom, né? Que a gente lembra quais circunstâncias que fizeram o Bragantino se livrar do rebaixamento. Então ele atingiu aquela meta inicial. Nesse ano, 2025, parou nas quartas do Paulista, eliminado nas oitavas contra o Brasil, e quando foi demitido estava na 12ª colocação do Brasileiro. O Bragantino já não tem mais chance de ser rebaixado, né? Trouxe o Wagner Mancini para substituir, fazer aquela campanha de recuperação e tirar qualquer risco do Bragantino cair. O Fernando Seabra teve com o Bragantino 56 jogos, 18 vitórias, 14 empates, 24 derrotas, aproveitamento baixo, 40,4%. O que pega no Seabra que não me agrada assim é a pouca experiência. Deixa eu ver a idade dele aqui só para confirmar. Vamos. Depois a gente vê a notícia a idade do Seabra, mas o que pega é 2 trabalhos como profissional, Cruzeiro e Bragantino, sem destaque, falam muito bem dele, que é um estudioso do futebol, que tem a nova geração, que tem ideias novas, mas eu acho que não é o momento do Curitiba fazer apostas.
talvez a decisão da SAF demitir o Mozart e criar um teto salarial muito rígido obrigue o clube a fazer apostas, mas a circunstância de você estar subindo para uma primeira divisão, como eu tenho falado em todos os vídeos, é uma primeira divisão com o patamar está muito alto, o sarrafo está lá em cima na questão de investimento, então a gente tinha um trunfo do Mozart já ter ali um ano de clube, por mais que tivesse resistência, por mais que nem eu achasse as mil maravilhas do trabalho do Mozart, mas já era um trabalho a longo prazo e a gente tinha essa ficha para apostar. Agora que a gente não tem técnico, vai apostar em um novato, ainda é um novato o Seabra, e como novato eu também vou colocar aqui o próximo técnico que tá entre os cogitados, que é o Thiago Carpini. Aqui eu botei a notícia dele demitido do São Paulo 2024. Foi um trabalho muito curto, mas só para registrar. Depois a demissão dele do Vitória, demitido no ano passado, esse ano, demitido em julho desse ano. Vamos ver aqui os números do Thiago Carpini. Ele foi contratado em maio de 24 para substituir o Léo Condé. Assim como o Seabra foi contratado para salvar o Bragantino do rebaixamento, o Carpini foi contratado para livrar o Vitória do rebaixamento no ano passado, conseguiu. Esse ano continuou o trabalho, mas a equipe caiu de rendimento e ele foi demitido. Aí o Vitória contratou o Jair Ventura e ali a gente vai ver depois, mas entre as equipes que estão lutando para não cair, Vitória e Fortaleza são as que estão com menos vontade de ser rebaixadas, assim. Então o Vitória conseguiu uma reação depois disso. O Carpini foi para o Juventude e foi rebaixado pelo Juventude. Vou abrir aqui a carreira dele para a gente ver a sequência dele. Vamos lá. 41 anos. O primeiro trabalho de destaque dele foi no Água Santa, depois Juventude, São Paulo, que a gente viu, Vitória no passado e Juventude esse ano. Ele já tem mais rodagem que o Seabra, mas mesmo assim não, não me agrada. Assim. Eu esperava alguém mais cascudo, sabe? Eu acho que o nosso elenco não vai ser. O fato de terem limitado o salário do Mozart talvez deu um indicativo de que o elenco também vai ser bem modesto, assim, sabe? Se você tá tão rígido, já usei essa palavra várias vezes, tá com essa rigidez tão grande para gastar, vão investir em técnico, em jogador, aliás. Então, se não vão investir em jogador, será que não? Eu tô achando que o Curitiba vai ter que abrir o bolso para técnico, ou vai trazer esses mais iniciantes, assim, e é um perigo, assim, sabe? É gigantesco. Estou bem preocupado com. Ninguém estava esperando ter que se preocupar com a questão de técnico, a gente só falava de elenco, contratações, renovações, e agora a gente precisa olhar a questão técnico, né? Algo que a gente não esperava, mas fazer o quê? E que não demore também. Não sei se vão esperar acabar a Série A, que acaba tem mais uma semana do campeonato, né? Acho que tem a rodada agora no meio de semana e no fim de semana. Não sei se vão esperar acabar para ver os técnicos que vão estar disponíveis na Série A, se vão buscar treinadores fora do país também, o que é um tremendo risco. Você trazer alguém que não tá ambientado ali com o Brasil, atrás um argentino que nunca trabalhou aqui, pô, até se adaptar, até conhecer o futebol brasileiro, até conhecer o Curitiba, até conhecer o elenco, a cidade, e o Brasileirão começando em janeiro pode ser tarde demais, sabe? Então, nossos técnicos são esses, os que mais estão sendo falados, são esses 5, né? Esses 4, mais o Caixinha, que entrou ali de última hora, mas provavelmente já vai ser descartado. Então, de mercado de treinadores seria mais isso. Agora, falar um pouquinho também de jogadores. O jogador que entrou no radar do mercado, a gente já esperava que isso fosse acontecer, foi o Pedro Morisco. Saiu nos últimos dias a notícia que o Bahia está interessado na contratação do Morisco. O Bahia tem dinheiro, o Bahia é uma SAF, faz parte do Grupo City, e surgiu a notícia aqui que Pedro Morisco, deixa eu abrir aqui o site novamente no blog Granádia, Pedro Morisco é alvo do Bahia. Vamos ver o que se falou aqui.
que o empresário já esteve em Curitiba para apresentar a proposta, mas o Coxa quer contar com ele para o ano que vem. Diz na matéria também que já teve sondagem de clubes médios da Europa. É, vamos lá. Seria bastante frustrante perder o Morisco para o mercado nacional. Né? Eu já tenho falado em alguns vídeos, ele é um goleiro para nível internacional, para grandes clubes da Europa. E eu acho que essa transição dele para a Europa seria muito mais fácil aqui no Curitiba. Olhando, óbvio que é o que a gente quer que ele fique, mas também olhando para a carreira dele. Que sentido faria ir para o Bahia? Com todo respeito ao Bahia, é uma SAF que, ao contrário da nossa, põe bastante dinheiro, investe em jogadores, vai jogar Libertadores provavelmente novamente. É, ali ele teria desafios maiores por já brigar por parte de cima de brasileiro, jogar competições continentais, mas tem necessidade, se ele tem o objetivo de ir para a Europa, fazer essa parada no Bahia. Um clube que ele vai ter que se adaptar, vai ter que brigar por posição. O Bahia contratou o João Paulo, que era do Santos, o João Paulo chegou, se machucou, voltou da lesão e está no banco. Está jogando o Ronaldo, que falhou em alguns momentos, mas agora tá num viés de alta, né? Tá fazendo defesas boas, está mais seguro. Ganhou a vaga e é titular hoje do Bahia, mas o principal o direcionamento de carreira. Eu não vejo sentido ir para clube brasileiro, inclusive para clubes mais fortes, como o Flamengo, por exemplo. Tem muita gente, você abre Twitter, muita gente, o Morisco, torcedor do Flamengo falando, precisamos ir atrás do Morisco. Eu não vejo sentido de carreira para ele. Eu vejo algo que agradaria muito a gente, mas que seria bom para ele ficar aqui mais um ano, mais dois, se estabelece como um goleiro de Série A, faz bons campeonatos e sai daqui direto para a Europa. Não fazendo parada em clube brasileiro. Não vejo assim necessidade para ele. Tem que ver. O contrato dele até 2027 é um contrato curto. Não sei se o Curitiba já chegou a buscar ele para estender esse contrato, se ele tem interesse nisso. Mas ele e o Ronier ali, você ter dois jogadores desse potencial com contratos curtos, se eu não me engano, o Ronier é o mesmo período. Você não pode dar esse mole, porque enquanto eles estavam na Série B escondidos ali, entre aspas, você consegue ir empurrando com a barriga. Agora vem todo mundo em cima. Então é necessário se espertar nessa questão com ele, porque eu imagino que a multa seja baixa também. Imagino que o salário dele não seja tão alto, e um tempo de contrato pequeno, então a multa para o cenário nacional deve ser pequena. E se esses clubes quiserem de fato contratar, eu acho que chega aqui e paga a multa. Não encontrei assim, notícias especificando exatamente qual é o valor da multa, mas ele tem muito potencial e um potencial inclusive de revenda, né, se os clubes brasileiros tiverem interesse nisso. Então, tem, eu não vejo sentido para ele ir para outros clubes e para o Curitiba seria uma perda assim, gigantesca. Eu já falei no outro dia, eu quero ver o Morisco jogando pelo menos uma Série A inteira. Aí, for bem, e provavelmente ele vai bem, né, que o potencial dele é enorme, que ele siga a vida dele na Europa, já indo para um clube de um cenário um pouquinho maior. Então, é isso sobre o Morisco. Mais uma novidade sobre o futebol do Coritiba hoje, vamos abrir aqui. Notícia do 1 Esportes, notícia de agora há pouquinho. Coritiba defende a permanência do Alisson. Encaminhou a compra do Alisson, 28 anos, junto ao Atlético. Fechou em definitivo até dezembro de 2028, dando novamente os créditos Vinícius Seta, 1-2 Esportes. O Alisson um destaque do Coxa, né? Ele ganhou a posição ali do Felipe Machado ao longo do ano e foi muito importante. Quero ver agora com essa troca de técnico, né? Ele era muito uma aposta do Mozart. Vamos ver se o Alisson com outro treinador vai continuar tendo espaço. Eu gostaria de uma contratação de um volante titular, ali alguém para jogar na frente da área que viesse para vestir a camisa titular e o Alisson brigasse por vaga com esse novo contratado, mas aí a notícia do que o Alisson renovou com o Curitiba até dezembro de 2028. E para fechar, gente, vamos dar uma olhadinha aqui na Série A. Vamos olhar
Os clubes na briga contra o rebaixamento. Ali tem, colocaram ali nessa arte Vasco, Bragantino e Atlético Mineiro. Eu não acredito que nenhum desses três ainda tem chance matemática, mas na prática nenhum dos três vai, vai cair, né? É só se acontecer um desastre muito grande. Então sobrariam ali, na minha visão, 5 times para 2 vagas. Lembrando que Sport e Juventude já foram rebaixados, não serão nossos adversários no ano que vem. Então sobraram Fortaleza 40 pontos, Santos 41. Está invertida ali a ordem de pontos, né? O Inter tem 41, quem está na zona de rebaixamento no momento é o Inter. Então pela ordem seria Fortaleza, Inter, Santos, Vitória 42 e Ceará 43. Os times, como eu falei, que estão em alta são Fortaleza e Vitória. São times que estão com boas sequências, estão ali no melhor momento. Deixa eu abrir aqui a classificação, depois eu dou só para a gente ver. Tá, só já deixei aberto aqui. Então, vamos ver a sequência dos times. Fortaleza, 40 pontos. Joga com o Corinthians em casa. Jogo para quem quer lutar contra o rebaixamento, você tem que ganhar, não tem negociação. E o Vitória ganhou agora, ganhou ontem do Galo, né? Então, quer dizer, o Fortaleza, desculpa, ganhou ontem do Galo. E na última rodada o Botafogo fora, jogo chato, assim, jogo difícil, mas se colocou nessa situação. Santos, vamos ver a tabela do Santos, joga contra o Juventude fora, já um time já rebaixado, e Cruzeiro em casa. É uma sequência boa para o Santos. Você vai enfrentar um time já rebaixado, você tem que ganhar. Então, o Santos teve uma sorte que enfrentou o Sport em casa, já rebaixado, ganhou, e agora pega o Juventude que acabou de cair também. Em casa, contra o Cruzeiro na última rodada, o Cruzeiro já não brigando por nada. Talvez ali tenha a chance ainda de ser vice-campeão, mas não sei se isso vai motivar muito o time mineiro. Colocando ali o Inter, né, que o Inter está na zona de rebaixamento, sequência chatinha do Inter, tá? São Paulo fora, São Paulo ainda brigando por. São Paulo tem chance de alguma coisa. Acho que tem chance de talvez pré-Libertadores, mas enfim. Mas São Paulo está num momento ruim ali, tomou 6 do Fluminense, né? Então o Inter joga com o São Paulo fora e Bragantino em casa. Bragantino já não brigando por nada, mas o futebol do Inter é muito ruim, assim. É o time no momento que está mais embaixo. E a gente sabe que entrar ali na zona de rebaixamento em baixa no final do campeonato é o pior cenário possível ali. E por fim, faltou analisar o Vitória, ainda Vitória 42 pontos, pega o Bragantino fora e São Paulo em casa. Vamos supor ali ganhe do São Paulo em casa, vai a 45. Eu acho que escapa com uma vitória, hein? Que o Inter, eu não vejo o Inter fazendo 4 pontos ali. Então, o Fortaleza, por mais que esteja se recuperando, faz muita falta você tá lá atrás, o time que tem menos pontos na disputa, né? E o Ceará é o time que está mais na frente, tem mais pontuação, 43 pontos desses que eu estou analisando. Só que olha a sequência do Ceará. O Ceará vai jogar com o Flamengo no Rio, o jogo do título do Flamengo. Se o Flamengo empatar não necessariamente é campeão, mas com uma vitória com certeza é campeão. E o Flamengo tem outra motivação, que o Flamengo vai jogar a Copa Intercontinental. Então, se ganhar do Ceará e já conquistar o título, ele pode já mandar os jogadores para o Catar para jogar o Intercontinental. Que se depender da última rodada, vão ser só 3 dias de intervalo entre o último jogo do Flamengo e a estreia no Intercontinental contra um time mexicano que me fugiu agora. Então, o Flamengo, além da motivação do título, tem a motivação de poder ter alguns dias a mais de preparação para o Intercontinental. E aí, na última rodada, o Ceará enfrenta o Palmeiras em casa. Palmeiras provavelmente já sem chance de título, mas é um time forte, né? Aí tem que ver o que o Palmeiras vai mandar lá para Fortaleza para jogar contra o Ceará. Às vezes manda um time reserva, um time já com alguns meninos. Aí o Ceará deu sorte de pegar o Palmeiras para já não brigando com nada. Mas é uma tabela muito complicada e o Ceará enfrentou agora o Cruzeiro, né?
empatou 1-1, né, no fim de semana. Então nas 3 últimas rodadas enfrentou o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Então, meu palpite, olhando ali o momento dos times, a tabela, o meu palpite é que cai Fortaleza, mesmo com a reação, e o Internacional. Vai sobrar para o Inter. Deixa aí nos comentários quem você acha que cai. Comente também sobre os técnicos, nomes. Sugiram nomes, quem acha que. Vocês acham que pode ser uma boa opção para o Coxa, se gostam dos nomes especulados, gostam da renovação do Alisson, o Morisco acham que para ele é uma boa. Todo mundo sabe que para o Coxa não é uma boa ele sair, mas para ele seria uma boa ir para outros clubes. Deixa aí nos comentários. Hoje tivemos bastante assunto e encerramos por aqui. Valeu, gente. Até a próxima.